Boa tarde, queridos, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso culto com alegria, convidando o Senhor para entrar nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso coração. Vamos fazer isso com muito louvor. Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós e com todos vocês que nos acompanham via internet. Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde a tua glória está. Recebe a minha oração como incenso e que minhas mãos levantadas sejam como a oferenda da tarde. Mesmo aí na sua residência, eu peço que você possa, por um instante, fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos orar e pedir que o Senhor receba esse nosso culto de forma agradável nessa tarde. Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez prestar um culto a Ti, e pedimos em nome de Jesus que recebas o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas súplicas, as nossas ações de graças, que possas falar
ao nosso coração por intermédio do teu servo, e que as palavras que saiam dos seus lábios sejam palavras vindas do teu coração para o coração de cada um de nós. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. De nós. Vamos adorar a Ele. Seu amor não falha. Com palmas, aí onde você está, você pode adorá-lo. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse amar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte no fundo do mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, naraná. Teu amor não falha. Naraná, naraná.
fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare aí onde você está. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Declarei bem forte. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O seu amor não falha. E Ele nos ama. Por isso, Ele habita em nós. Nós somos morada, templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Ele nos ama tanto. Se entregou por cada um de nós. Se entregou por mim, por você. E fez de nós a sua habitação. Diga que Ele é bem-vindo aí na sua casa, mas aqui na sua casa, na casa dele também. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono e vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça. Este lugar
ela pra você. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém. Queridos, mesmo aí no conforto do seu lar, eu gostaria que você tivesse junto conosco um tempo de reflexão, um tempo de meditação, um tempo de confissão dos pecados. A palavra de Deus, ela nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, nesse instante, de forma reverente e silenciosa, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Vamos recordar de tudo aquilo que fizemos ao longo da semana que se encerrou e que de alguma forma desagradou ao Pai. E nesse primeiro momento, que nós possamos fazer a nossa confissão individual e depois faremos uma confissão de forma coletiva. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, Senhor. Não temos Te amado de todo o nosso coração e nem ao nosso próximo, como a nós mesmos. Imploramos, Senhor, a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Tu, Pai, que és Deus onipotente, que és nosso Pai celestial, e que por Tua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem.
vos liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. E Pai, ainda na Tua presença, nós queremos orar junto com a família de Dione Lima, rendendo graças a Ti, Senhor, pelos anos de vida que ela esteve no seio da família. A família agradece pelo tempo que teve com ela. Dione Lima é mais uma vítima da Covid. Que o Senhor traga conforto e paz a toda a família. Da mesma forma, Félix Guimarães agradece pela vida de Ailton Campelo, vítima de Covid também no último dia 7. E eu também gostaria de colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida de um colega de trabalho. Durante muitos anos trabalhamos na mesma empresa, faleceu também essa semana, vítima de Covid, Jacó. Que os amigos do grupo onde nós trabalhamos possa ter o conforto e o consolo vindo de Ti, Senhor, que a família possa ser sustentada por Ti, e tantos outros, Senhor, que têm tido perdas familiares por conta dessa pandemia. Que o Senhor encha os corações de cada um deles, que Teu Santo Espírito possa estar visitando aqueles que estão ainda acometidos dessa doença, que Tu possa estar trazendo saúde para aqueles que estão internados, aqueles que estão em quarentena em casa. Rogamos a Ti, Senhor, que no Teu tempo possamos todos estar agradecidos por ter passado por tantas dificuldades que a pandemia tem trazido, Senhor. Pedimos isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda prestando culto ao Senhor, nós queremos nesse momento fazê-lo de forma prática, de maneira objetiva, devolvendo parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá por intermédio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições. É dessa forma que a Catedral honra seus compromissos financeiros, que são muitos. Nesse instante, nós também estamos nos organizando para a restauração da cúpula da nossa Catedral. Isso vai demandar uma despesa extra que não estava orçada. E tudo que é feito, não só aqui na casa do Senhor, mas também o apoio a outros ministérios, a outras paróquias, a outros pastores, só pode ser feito com o auxílio que vem de vocês, com a colaboração que vem de vocês, com a oferta e o dízimo dado por vocês. Acredito que nesse momento você possa estar vendo na sua tela aí as contas bancárias da nossa catedral. Também há um QR Code, também existe a chave Pix da nossa igreja. Essas são as formas com as quais você que está prestando culto ao Senhor nessa tarde, ou que porventura possa estar acompanhando essa celebração em um outro momento, é assim que você pode auxiliar a nossa igreja nesse momento, onde nós não estamos em condições de celebrar todos os nossos cultos de forma presencial, e aí você estaria aqui ofertando de alguma forma. Faça isso da sua casa, ajude ao Evangelho do Senhor a continuar sendo pregado por essa comunidade. Nós só temos condições de assim fazê-lo com as ofertas, os dízimos e as colaborações de cada um de vocês. Enquanto louvamos, você pode aí fazer a sua transferência nesse momento, ou anotar os dados da nossa igreja e fazer em tempo oportuno. Vamos louvar ao Senhor. Um dia a gente aprende a confiar
Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e é enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, mas sem dúvida, Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Queridos, vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Peço para você que nos acompanha aí na sua casa, para que possa pegar a sua Bíblia, seja ela convencional, seja ela aí no aplicativo, no computador, de alguma forma, e em reverência à palavra do Senhor, que você também possa ficar de pé, para que possamos ler o texto sagrado, que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde e será pregada pelo reverendo Luciano. O texto encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crede. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa é a palavra do Senhor, e por ela damos graças a Deus. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem provações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa
Louvado seja o seu nome, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de sermos ministrados agora pela Tua palavra. Que seja um tempo especial, que o Senhor encontre corações e mentes preparados para receber essa porção. Nos abençoa, me usa, não deixa, Senhor, que a minha humanidade prevaleça, mas que a Sua graça me alcance e que eu seja agora único e exclusivamente portador do Senhor nessa tarde, para todas essas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero expressar mais uma vez a minha gratidão e alegria por estar aqui compartilhando com vocês mais esse tempo de palavra. E quero continuar falando daquele que é o assunto principal da nossa fé. Quero continuar falando sobre ressurreição. Há exatamente uma semana nós estávamos, a cristandade no mundo celebrava o domingo da ressurreição. Essa igreja teve um culto especial às 6 horas da manhã. A Bíblia diz que foi no raiar do sol, nas primeiras horas da manhã, que aconteceu a ressurreição do nosso Senhor. Então estivemos aqui semana passada com palavras abençoadas, poderosas. Ivan ministrou às 6, Dom Paulo ministrou às 10, e de modo que a ressurreição, sem sombra de dúvida, continua sendo o assunto mais importante para o cristão no mundo. A Bíblia diz que depois de ressurreto, Jesus ele passa 40 dias entre os seus, 40 dias, e a Bíblia, ela não é numerologia, mas representativamente, a Bíblia traz alguns números, apresenta alguns números que nos ajudam a entender o significado. Por exemplo, 40 na Bíblia significa muito maturidade, preparação. Então logo depois da sua ressurreição, até o dia da sua ascensão aos céus, nós contamos 40 dias de permanência de Jesus aqui, ensinando, trazendo a memória, renovando a esperança, renovando a fé. É nesse contexto de dúvidas que nós vivemos aquele episódio dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, Jesus havia morrido, e aí depois eles recebem a revelação do Senhor no partir do pão, voltam para Jerusalém. E Jesus, durante esses 40 dias, essa era a proposta: trazer novamente aquecimento, esperança, renovo, lembrar de tudo aquilo que ele já havia ensinado para os seus discípulos durante aquele período. O texto que o reverendo Juninho leu é um texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, e é um conjunto aqui de ideias que Paulo está trazendo mediante as dúvidas e comportamentos falhos da igreja de Corinto. E a gente vai lendo aqui, desde o capítulo 11, a gente vê o apóstolo tratando sobre vários assuntos importantes, para que aquela igreja continuasse fazendo diferença. Ele fala sobre ordem do culto, ele fala sobre dons espirituais, ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala sobre a instituição da Santa Ceia, ele fala sobre a importância de não criar ídolos, de não adorar, de não criar situações que nos levem a tirar os olhos do Senhor, sendo o Senhor o único digno de toda honra e de toda adoração. Então são vários assuntos tratados, e quando chega no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição, porque ele entendia que era necessário que esse assunto fosse falado novamente, fosse comentado novamente. É o tipo de assunto que nós não podemos vivenciar apenas no domingo da ressurreição. É um assunto que precisa permear a vida do cristão como toda. E o apóstolo Paulo, sabendo muito bem disso, pela própria experiência que viveu, ele traz também esse assunto novamente para a igreja de Corinto. O reverendo Juninho fez uma leitura um tanto quanto extensa. Ele leu do versículo 1 até o versículo 19, e eu quero hoje fazer diferente. Eu quero começar pelo fim. Eu quero começar pelo verso 12,
que é quando o apóstolo Paulo começa a falar mais diretamente sobre o assunto ressurreição. Eu não vou fazer uma pregação, a ideia aqui não é fazer uma pregação sobre ressurreição novamente, ainda que seja o cerne, ainda que seja a centralidade da nossa fé, mas a ideia hoje é de trazer aqui lembranças, boas lembranças, lembranças agradáveis, para que a gente viva a nossa caminhada com qualidade e equilíbrio. E no verso 12 o apóstolo, ele traz aqui uma dúvida: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia ali uma certa dificuldade por parte dos gregos, porque os gregos eles não acreditavam na ressurreição da matéria, partindo de um pressuposto de que eles diziam que toda matéria é má. Ora, se toda matéria é má, então não tem como algo que é mal voltar a viver. Por outro lado, os judeus entendiam que a ressurreição seria de uma forma plena, total. Eles entendiam que a ressurreição dava-se átomo por átomo do corpo. E aí o apóstolo Paulo então vem corrigir esses dois pensamentos e vem ensinar para eles que a ressurreição que Cristo propusera é uma ressurreição eterna. É uma ressurreição que não limita-se ao físico, que não limita-se ao material, mas é algo eterno. Durante essa última semana, a semana que chamamos Santa, a Semana da Paixão, é comum a gente meditar nos acontecimentos da Semana de Jesus. Aqui na igreja tivemos também a instituição da ceia judaica, ministrada pelo Ministério Semeadores. Alguns de vocês participaram. Então é uma semana cheia de situações que nos levam, que nos remetem para aquela semana em que chamamos de Santa. E quando você lê os relatos dos evangelhos, você vai analisar, e eu fiz isso, fui buscar a análise gramatical do texto original dos 4 evangelhos sobre a ressurreição. E todos falam, todos apontam para um acontecimento perfeito, total. Um acontecimento que foi ministrado por alguém que tinha toda a capacidade de fazer. Mas o evangelho de Mateus, ele se destacou para mim, porque quando eu fiz a análise gramatical do texto grego, eu aprendi em Mateus que a ação da ressurreição de Jesus, ela é classificada como um verbo auristo, e no grego significa que é uma ação que nós não conseguimos medir nem o início e nem o fim. E eu aprendi que a ressurreição, ela estava no coração do Senhor desde sempre. E por isso que nós não podemos viver a ressurreição como sendo um acontecimento de um dia de domingo pela manhã cedo. A ressurreição, ela precisa ser vivida, entendida, praticada todos os dias, em todo o tempo da caminhada cristã. Nós estamos falando de algo que é eterno, que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Quando nós continuamos a ler o texto, Paulo fala que, no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Ele está dizendo, olha, eu prego não é simplesmente porque alguém me disse, mas eu prego porque eu tenho vivido experiências, eu prego porque eu tive um encontro com o próprio Cristo. No início do texto, e nós vamos voltar lá, mas no início do texto ele fala da aparição do Senhor para mais de 500 pessoas, para os apóstolos, para Maria e para ele. Ele viveu uma experiência profunda. Ora, meu irmão, minha irmã, se você viveu uma experiência com Jesus, não tem como você não ser apaixonado, não tem como você não se envolver, e não tem como você não esperar, ansiar pela ressurreição em Cristo Jesus. E essa era a mensagem que Paulo trouxe aqui do verso 12 ao verso 19 para os seus leitores. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Hoje pela manhã, o reverendo Sirlan pregando, ele falou sobre onde está, basicamente, onde está nosso coração, as nossas prioridades.
E nós aprendemos hoje que precisamos, na verdade nós não aprendemos, na verdade nós nos lembramos que a nossa vida, que a nossa prioridade, ela precisa ser Jesus. E Paulo então faz essa explanação acerca da ressurreição, acerca desse ato grandioso, eterno, perfeito de Jesus, mas ele diz que isso, que a ressurreição, que essa majestosa graça de Deus para as nossas vidas, que essa ação de Deus para as nossas vidas, ela precisa ser vivida também em atitudes. E hoje eu queria trazer aqui boas lembranças para mim e para você. Hoje eu quero trazer aqui uma renovação, uma memorização, uma boa ideia para a gente viver isso de forma prática. E aí eu quero agora que você volte para o início do texto, para que a gente possa compreender aqui várias atitudes. E eu fiz aqui uma série de quatro etapas que precisam ser vivenciadas, praticadas, para que aí sim a gente possa entender na praticidade a ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira delas, e que eu ministrei aqui, é que eu preciso tomar algumas atitudes. Nós precisamos tomar algumas atitudes. E no verso 1, quando nós lemos, o apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda vocês perseveram. 3 atitudes que Paulo nos chama a atenção: lembrança, perseverança e anúncio. Ações que cabe a mim e a você. Se de fato a ressurreição é algo que faz sentido para as nossas vidas, se de fato a ressurreição de Jesus Cristo é algo que aquece nosso coração, que prepara nosso coração, que nos dá a vontade de estar um dia na eternidade com o Pai, nós precisamos estar sempre se lembrando disso. Você precisa fazer o esforço de estar se lembrando. E eu volto a insistir, não viva a ressurreição de Jesus como algo pontual para aquele domingo pela manhã. Você precisa lembrar disso sempre. A centralidade da nossa fé está aí. Você precisa perseverar, porque no caminho você vai cansar, você vai se entristecer, você vai querer adormecer, você vai ter preguiça, você vai ser estimulado a deixar de ser disciplinado. As tentações aparecem, outras prioridades chegam, mas nós precisamos perseverar. Paulo diz: lembre-se, perseverem, mas ele diz também: anuncie. É nossa função, e entenda isso como um privilégio, não como uma obrigação, mas como um privilégio de ser os portadores do evangelho de Jesus Cristo. Atitudes nossas que precisam ser colocadas em dia para que a ressurreição, ela de fato seja algo real nas nossas vidas. Mas eu também fiz uma segunda lista aqui de atitudes de Cristo para as nossas vidas. E aí no verso 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E 2 palavras me saltaram aos olhos aqui nesse verso 2: salvação e fé. Ações de Deus para a minha e para a sua vida. A salvação é mediante a graça pela fé. E fé, que eu já disse aqui em outras oportunidades, e que você já sabe, e que você já ouviu também de outros pregadores em tantas outras oportunidades, que a fé bíblica não é a fé do acreditar, mas a fé bíblica é a fé do conhecer. Quanto mais eu o conheço, mais eu me envolvo. Quanto mais eu o conheço, mais eu me relaciono. E quanto mais eu me relaciono, mais certeza da minha salvação eu tenho. Salvação que Ele conquistou na cruz, entregando a vida dEle por mim e por você.
Então nós temos aqui atitudes nossas, onde a gente precisa se lembrar, perseverar e anunciar. Nós temos aqui atitudes de Cristo para nós, nos enchendo com uma porção de fé, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça nessa relação e nos levando assim à salvação eterna no Pai. Outras atitudes que eu também listei aqui são as atitudes minhas para com outras pessoas. No verso 3, o apóstolo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: olha, você precisa testemunhar, você precisa entregar o que você recebeu. E eu parto de um pressuposto que você que hoje está em Cristo Jesus, recebeu algo valoroso, algo que firmou o seu coração. O que vai ser diferente nesse processo é que o Espírito Santo talvez ele esteja falando com você de uma forma diferente, como ele está falando comigo, como ele está falando com o reverendo André, como ele está falando com o reverendo Juninho, como ele está falando com o pessoal aqui do grupo de música, porque ele vai ministrar em cada um conforme a individualidade de cada um. Agora, querido, a essência é a mesma. O evangelho pleno é o mesmo. E nós somos chamados a entregar, a testemunhar. E testemunhar não necessariamente é você falar. Testemunhar é você praticar ações que façam diferença na vida do outro. Testemunhe. Mas testemunhar o quê? E o texto diz, o próprio verso 3, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Testemunhe. E como é que eu vou fazer isso de forma prática, pastor? Você pode estar perguntando. Mude seus posicionamentos. Mude o seu comportamento. Porque quando eu entendo de maneira espiritual, quando a minha relação com Jesus me faz entender que alguém um dia morreu e me tirou a condição de pecador, miserável, condenado ao inferno, aquilo que eu menos posso fazer é mudar minhas atitudes em relação a isso. Não cabe, por favor, não estou chamando você para a perfeição, mas estou chamando você para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para níveis mais altos, para um estágio maior na espiritualidade. O texto no verso 4 diz assim, que ele sepultado foi, mas que ressuscitou. Testemunhe que ele ressuscitou, e ele está vivo, e por ele estar vivo é que as coisas estão acontecendo em nossas vidas. É por ele estar vivo que a nossa esperança, ela se renova. É por ele estar vivo que em meio ao caos eu tenho paz, o shalom de Deus. É por ele estar vivo que a minha alegria, ela funciona. Em meio a um tempo tão louco, de vidas sendo dizimadas por um vírus, mas Deus ele continua no controle. E por quê? Porque ele está vivo. Outro dia, eu não lembro o nome do autor, mas diz que um autor cristão, um pastor, estava em um bate-papo, uma conferência, um congresso, não sei exatamente, e alguém perguntou a ele: como você tem a certeza de que Jesus Cristo está vivo? Ele disse: eu falei com ele hoje. É essa certeza que nós precisamos ter. Você falou com ele hoje? Eu falei com ele hoje. E ele respondeu. Então nós somos chamados sim a dizer que ele morreu por nós, a dizer que ele ressuscitou por nós, e conte das suas experiências mais pessoais. O apóstolo Paulo, como eu já falei, ele disse, ele apareceu. Paulo teve uma experiência profunda no caminho para Damasco, ainda quando era Saulo. Ele sai com o intuito de perseguir a igreja, mas Jesus o encontra no caminho, e ali ele tem um momento bem especial. Qual é o seu momento especial? Qual é a sua experiência no caminho para Damasco? Porque você pode não ter caído de um cavalo a caminho de Damasco para perseguir cristãos, mas em que momento da sua vida Jesus encontrou com você? E você sabe, e talvez você possa estar dizendo: ah, pastor, mas não foi algo tão significativo. Não importa.
Não importa, foi a forma, foi o dia, foi o momento, foi como Jesus quis tratar com você, porque Ele sabia que seria de uma maneira que você iria entender. Não olhe para o que Jesus está fazendo na vida do outro, não olhe para o número de seguidores que o fulano tem, olhe para aquilo que Jesus quer fazer em você e através de você, e testemunhe. Paulo disse, ele apareceu, eu vivi essa experiência profunda. Então, para que a ressurreição de Jesus Cristo, ela seja plena, diária, prática nas nossas vidas, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade, eu preciso entender que Jesus, Ele me abençoa, Ele me encontra, e eu preciso testemunhar para outras pessoas. E por fim, mas não menos importante, eu preciso entender a minha condição em todo esse processo. Seja pregando, seja recebendo, seja testemunhando, não importa. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender que tipo de posicionamento nós devemos ter para vivermos a ressurreição de Jesus todos os dias de nossas vidas. A partir do verso 9, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Ainda que Paulo traga aqui a referência da sua vida antiga como perseguidor da igreja, que acabamos de falar sobre isso, da experiência que ele viveu com o Senhor em Damasco, Paulo era uma pessoa muito bem resolvida. Paulo era alguém que sabia exatamente qual era a sua identidade no Pai. Então, nós precisamos ter aí um certo entendimento, uma sabedoria extra, se assim posso dizer, porque muitas vezes nós temos tido a dificuldade de saber quem somos no processo, porque temos vivido ou muito acima daquilo que Deus requer de nós, ou temos vivido muito abaixo daquilo que Deus requer de nós. E nós precisamos buscar esse equilíbrio. Você não precisa viver preso ao seu passado, e a sua identidade, o conhecimento que você tem no Senhor vai falar muito sobre isso. O tipo de relacionamento que você tem com Deus fala muito sobre isso. E você precisa ter isso bem resolvido em você. E Paulo tinha isso muito bem resolvido nele, ele sabia quem ele era. E então nós precisamos ter esse equilíbrio de não viver preso ao nosso passado, mas também não se achar demais, além daquilo que o Senhor requer para a gente. E Paulo diz assim: eu sou o menor, o verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu não sou digno, nem mesmo de ser chamado apóstolo do Senhor. Paulo sabia exatamente até onde ele poderia ir. Não queira ser demais, não queira ser além do que Jesus chamou você para ser, mas também não seja menos do que Ele chamou você para ser. Não viva menos do que Ele chamou você para viver. Não faça menos do que Ele chamou você para fazer. E o apóstolo continua no verso 10, e ele vai dizer assim: tudo isso que eu faço é por causa da graça de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu, na escola de crescimento, que é a escola que nós temos desenvolvido todas as sextas para a juventude, mas todos são bem-vindos, nós estamos estudando a história da igreja. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e eu gosto muito da passagem de Atos 1, verso 8, quando o texto diz que a promessa do Senhor, antes de sua ascensão aos céus, antes de completar esses 40 dias aqui, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele continua: e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E muitas vezes o Senhor tem nos chamado para Judéia, e nós estamos permanecendo em Jerusalém. Às vezes o Senhor chamou você para Jerusalém, então não queira os confins da terra, Samaria, porque cada um vai viver de acordo com o lugar e com o tempo em que Deus escolheu para você viver.
Agora faça isso mediante a graça de Deus. Seja o seu lugar Jerusalém, seja o seu lugar Judeia, seja o seu lugar Samaria, seja o seu lugar os confins da terra, vá sempre debaixo da preciosa graça de Jesus. Mas pela graça eu sou o que sou. Paulo entendia que ele diz no verso 9, eu sou menor, e no verso 10 ele diz, o que eu faço, eu fiz muito mais do que todo mundo, e nós sabemos hoje exatamente o que ele fez, quantas viagens ele fez, quantas cartas ele escreveu, mas ele reconheceu que tudo foi feito mediante a graça de Jesus na vida dele. E por fim, não queira dividir seu ministério com ninguém. O verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Não se preocupe com o que o seu irmão está fazendo. Não se preocupe se o ministério do irmão aparentemente é mais abençoado do que o seu. É uma maneira que Deus achou de propagar a sua mensagem. Todo mundo tem espaço no reino, todo mundo é chamado para o trabalho. O que nós precisamos saber é exatamente o lugar que Deus nos quer. O tempo, que tipo de dedicação eu tenho que ter, até onde eu vou. Então não se preocupe o que está acontecendo na vida do seu irmão, ore por ele, abençoe a vida dele, estimule a vida dele. Essa semana eu vi um vídeo lindo, curto, mas lindo, e de um cara na praia, ele está surfando, e ele vem já na dificuldade, e de repente um adolescente do lado começa ali a dar as braçadas, fica de pé com uma certa dificuldade, e é tão interessante porque o surfistão, ele já vem pendendo para cair, e no que ele vem pendendo, o menino está se levantando, e aí ele empurra o menino, ele cai e o menino segue, e faz ali algumas manobras por alguns segundos, e o texto embaixo diz assim, seja bênção na vida de alguém, estimule alguém, não importa como você está, não queira causar divisão no reino. O reino de Deus não foi feito para ser dividido, o reino de Deus foi feito para ser compartilhado. Entenda até onde você vai, entenda até onde Deus chamou você para ir. Paulo diz, não importa quem fez, se foi eu, se foi Pedro, se foi João, Tiago, Lucas, não importa. O que importa é que a mensagem está sendo propagada. Então essa é a nossa condição nesse processo. Entender quem somos, entender que é a graça e entender que estamos aqui para compartilhar uns com os outros. Eu quero encerrar essa mensagem orando para que essas lembranças que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto, elas possam nos alcançar nessa tarde, para que a gente possa viver a razão do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus Cristo, o cerne da nossa fé, todos os dias. Eu oro para que todos os dias você possa entender as atitudes que você precisa tomar, para que você possa entender as atitudes de Cristo que são necessárias para a sua vida, para que você possa entender aquilo que você precisa fazer em relação aos outros e, acima de tudo, a sua condição nesse processo. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você, eu quero abençoar você. Se você se identifica que em alguma dessas áreas que você precisa, se você está fragilizado, vamos orar juntos. Eu quero orar também e eu preciso melhorar nisso, preciso viver a ressurreição de Jesus como um fato real, prático todos os dias na minha vida. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa tarde, obrigado por essa palavra, por essas lembranças agradáveis que nos encontram hoje. Que a gente não viva a ressurreição de Jesus Cristo como um fator isolado, histórico, bonito, legal de se contar, mas que a ressurreição de Jesus, ela de fato seja aquilo que nos sustenta. Que a ressurreição de Jesus seja aquilo que nos coloca de pé todos os dias. Que a ressurreição de Jesus seja o motivo da minha alegria, da minha esperança. Que a ressurreição de Jesus seja o lugar onde eu deposite os meus sonhos. Que a ressurreição de Jesus seja o anseio do meu coração. Porque Ele ressuscitou
para que um dia eu também possa ressuscitar. Porque esse é o nosso anseio, Senhor, estar contigo na eternidade para sempre. Queremos viver a plenitude de todas as coisas. Eu quero voltar ao início de todas as coisas e viver contigo esse tempo pleno de paz, de alegria, de profundidade, de uma relação sem nenhum tipo de corrupção. Mas até lá nós precisamos viver um processo. E esse processo ele não está paralelo à ressurreição. Esse processo é a ressurreição prática, onde nós possamos viver nossas atitudes, entender as suas atitudes para nós, entender o que precisamos fazer pelo próximo e entender como se comportar em tudo isso. Ajuda os teus filhos, traz alegria, o renovo. Quebra agora, Jesus, qualquer entendimento contrário a esse, de pessoas que achavam que iriam se realizar em outras situações, em outras áreas, e que hoje entendem que a realização que precisam está na praticidade da sua ressurreição por todos nós. Continua nos abençoando e visitando com poder e graça, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa tarde, obrigado por essa porção. E é no nome de Jesus, o Cristo que ressuscitou, que está vivo e que voltará para nos buscar, que nós oramos. Amém, amém. Que Deus te abençoe e viva todos os dias a ressurreição de Jesus Cristo na tua vida. Amém e amém. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Te agrada.
Queridos, estamos caminhando para o fim desse nosso culto e antes de recebermos do Senhor a bênção final, gostaria de trazer alguns avisos breves das atividades da nossa igreja ao longo dessa semana, respeitando o decreto do governo, utilizando o horário devido para as atividades presenciais e essas também seguindo todos os protocolos sanitários, com limitação de quantidade de membros na nossa igreja, uso de máscara, álcool em gel, tudo segundo tem sido orientado. Nós teremos, durante essa semana, na quarta-feira, nosso culto carismático, sendo realizado às 18 horas, um culto presencial aqui na Catedral. Na quinta-feira, nós teremos uma atividade relacionada aos semeadores. Reverendo André, por favor, fale sobre ela. Isso, quinta-feira, presencialmente aqui, temos um número limitado, inclusive, de pessoas. Vamos soltar o link aí, eu acredito que amanhã. Então, você se inscreva para participar conosco aqui na quinta-feira. Vamos ter um bate-papo, na verdade, uma roda de conversa. Estaremos eu, o reverendo Luciano e também o reverendo Rafael. E quem vai fazer a mediação é a nossa querida Georgia Quirilos. Então, se você quiser participar disso, tirar dúvidas sobre mitos e verdades bíblicas, você pode vir quinta-feira. Se você tiver alguma dificuldade de vir, nós vamos transmitir pelo Instagram e pelo YouTube também, e você pode acompanhar. Maravilha. Na sexta-feira, nossa vigília, também em formato presencial, às 18 horas, também será lançado, no momento oportuno, o link de inscrição, né, porque a quantidade é limitada de pessoas. E no domingo, aliás, ainda na sexta, só que não presencial, e sim online, como o reverendo Luciano falou, escola de crescimento, que é voltada para a nossa juventude, mas não só para a juventude. Se você desejar participar, as reuniões estão sendo feitas pelo aplicativo Zoom, também estamos liberando os links bem próximo da sexta-feira. E no domingo, nossos cultos, culto às 10 da manhã, presencial e também transmitido pelo canal do YouTube, e o culto das 17 horas, esse totalmente online, né? Que você acompanha, assim como acompanhou esse, a partir das 17 horas, pelo nosso canal do YouTube. Peço que você, nesse momento, feche seus olhos, curve suas cabeças. Vamos pedir que o Senhor abençoe a nossa semana. E logo após a bênção do Senhor, teremos nossa despedida e nosso louvor final. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos inspire e que a coragem de Deus nos envolva em mais uma semana. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Fique em casa, na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que o Senhor abençoe a nossa semana. Amém. Nossas forças irão se renovar.